Prontinho. Bom, agora eu vou começar. Então, eu vou começar a aula. Esta aula eu também gostaria que vocês respondessem a pré e a pós-aula, tá? Essa aula é a assistência durante o parto. E aí eu vou dar um casinho aqui para vocês. Vamos supor que nós temos lá os alunos, vocês como meus alunos estão lá no centro obstétrico, no pré-parto. E aí o que acontece? Após essa experiência inicial, vocês estavam no pré-parto, e aí vocês continuaram agora o estágio na sala de parto. O que eu fiz? Eu peguei, coloquei cada aluno numa sala para acompanhar e observar os procedimentos que estavam sendo realizados. Aí, vocês começaram a acompanhar os partos, e ao acompanhar um trabalho de parto, vamos supor, a aluna Zilda foi orientada a observar o partograma. Aí eu vou perguntar para vocês, qual é a finalidade, o que seria um partograma e qual a finalidade? Então, ao final da aula, vocês irão responder esta pré-aula e a pós-aula que eu deixarei para vocês. No assunto do e-mail, vocês vão colocar lá Saúde da Mulher, aula 3.2. Então, fiquem pensando nessa pergunta que eu fiz para vocês. Certo? Certo. Vocês É para enviar por e-mail, Pro? Por favor. Até que dia? Olha, quem que tá falando? É a Zilda. Ô, Zilda, faz um favor para mim. Coloca no grupo que eu vou em letras lá garrafais até a próxima semana, quinta-feira, antes das 7 da noite. Que aí vocês têm um tempinho a mais para fazer isso, tá bom? Bom, então vamos começar. Ok. Ótimo. Então hoje vai ser assistência durante o parto. Na aula anterior eu falei para vocês como o que acontecia com a criança, como que era a apresentação, como era a situação, as relações da bacia e da criança. Falei para vocês a respeito dessa assistência no pré-parto e hoje, finalmente, vai ser o parto. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que até mesmo no primeiro dia de aula eu falei para vocês sobre a humanização da assistência de enfermagem na saúde da mulher. Se não me engano, a partir de 2002, nós começamos a ter um modelo, né, de assistência obstétrica no país, principalmente no que se referia à humanização do trabalho de parto. Eu vou falar mais de humanização na próxima aula, mas dessa eu já vou falar um pouquinho. Uma coisa que é importante lembrar é que atualmente o modelo da assistência obstétrica ele tem uma característica. Que característica que é essa? Diminuir, né, esse excesso de intervenções durante o parto. Principalmente, por exemplo, de taxas de cesárea. Isso também tem o objetivo de diminuir o quê? A morbimortalidade materna e perinatal. Por quê? Antigamente, nós tínhamos, logicamente, até hoje, nós temos ainda muitos partos cesáreos, até mesmo em detrimento ao parto normal. Outra coisa que acabava acontecendo, a utilização, às vezes, indiscriminada da ocitocina, a utilização também indiscriminada da episiotomia. Então, atualmente, visa-se o quê? O número menor de intervenções possíveis, exatamente para diminuir essas taxas de mortalidade, tanto materna quanto perinatal. Além disso, lógico, pensem nisso com parcimônia. Por quê? A mulher tem direito a escolher o tipo de parto. Porém, nós sabemos que o parto cesáreo, que é o parto cirúrgico, ele, sem indicações, ele traz muito mais prejuízos do que benefícios para a mulher. Mas
ainda assim a mulher tem direito a escolher o tipo de parto. Mas lembrando que o parto cirúrgico, ele tem muito menos benefícios do que o parto normal. Uma coisa que é importante lembrar, isso eu já falei na semana anterior, é que a mulher, ela também tem o quê? O direito de escolher também o seu acompanhante durante o parto. Isso é direito da mulher. Que até nós conversamos, acho que foi com a Roberta, que vai ser avó, tudo, se ela poderia entrar durante o parto ou não. Outra coisa, antigamente não se tinha tantas intervenções. Oi? Em qual idade você tá? Hã? Em qual unidade você tá do livro? 2.3. Obrigada. 2.2, desculpa. É 3.2, Pro. 2.2. 2.2. É que eu estava tão concentrada falando que me desconcentrou. Mas vamos lá. Outra coisa, outro aspecto que também nós devemos lembrar é o aspecto principalmente no que se relaciona à dor. A dor, ela, inclusive, a mulher pode escolher, inclusive, a diminuição da dor, né? Porque a analgesia, na verdade, é impossível, mas a diminuição dessa dor durante o parto. E uma outra coisa que nós falamos também na semana passada foi relacionada à tensão. Durante o parto, uma coisa que acaba acontecendo é o quê? Um momento de tensão para a mãe, porque é uma situação ímpar, é uma situação onde a mulher ela sente muita dor, até mesmo pelo mecanismo, né, expulsivo do parto. E tudo isso, a mulher ele tem essa escolha, tanto escolher o acompanhante, quanto escolher a diminuição da dor e até mesmo da tensão. Bom, não devemos esquecer que, lembrando lá da primeira aula da unidade na realidade 2.1, seria o quê? Só lembrar que após a confirmação da gravidez, surgem na cabeça da mulher o quê? Muitas inseguranças, e principalmente com relação ao tipo do parto. Por quê? Isso foi uma coisa que eu já comentei com vocês. Muitas vezes, quando uma mulher ela engravida, são muitas as histórias que ela ouve. A história de fulano de tal do parto, onde a criança faleceu, onde a mãe faleceu, a tia que teve um parto que demorou, sei lá, 24 horas para poder ter o bebê, e assim por diante. Então, isso tudo gera uma insegurança na mulher, e com isso, ela acaba também gerando não só a insegurança, quanto a tensão. E o que é importante falar é que a mulher, ela tem o direito, né, de uma participação ativa nessa escolha. Logicamente que a decisão final vai ser de acordo não só com os aspectos maternos e fetais que ocorrem durante a gravidez. Principalmente quando nós falamos aí das morbidades. Por exemplo, se você tem uma mulher que ela tem uma hipertensão durante a gravidez, você vai ter uma abordagem diferente, às vezes é necessário fazer até mesmo uma cesárea de urgência. Se você tem um deslocamento de placenta, você às vezes é necessário que se faça um parto se induza ao parto naquele momento, e assim por diante. Então a gente também tem que levar em consideração as morbidades que às vezes surgem também durante a gravidez. Bom, falando sobre o programa de humanização no pré-parto e no nascimento, que eu comecei falando lá para vocês no início. Eu falei para vocês que lá no início dos anos 80, começou a se dar uma atenção maior, principalmente no que se referia aos direitos reprodutivos da mulher. Não só os direitos reprodutivos, mas também com o direito, por exemplo, de anticoncepção e outras coisas mais. Mas diante disso, começou-se a ter o quê? Uma necessidade de ver o quê? O parto como um evento mais natural possível. Porque o parto, ele é um evento que é natural. Então, o Ministério da Saúde ele instituiu um programa,
foi o programa de humanização no pré-natal e no nascimento. Ele foi subsidiado em análise das necessidades de atenção específica à gestante, ao recém-nascido e à mãe no período do pós-parto. Então, esse programa de humanização, ele vai abranger não somente a gestante, mas também o recém-nascido e também a puérpera. Esse programa, ele tem algumas prioridades. Entre elas, nós temos o quê? Principalmente diminuir as taxas de morbimortalidade, tanto materna quanto peri e neonatal no país. Outra prioridade é assegurar, né, e adotar medidas que melhorem o acesso à cobertura e à qualidade do pré-natal. Pergunto eu para vocês, nós estamos em São Paulo, que é a maior cidade do nosso país. Será que em outras cidades, e eu não vou muito longe, por exemplo, no interior, será que as mulheres têm acesso, por exemplo, numa unidade básica de saúde, a essa atenção, por exemplo, na gestação e até mesmo no pós-parto? Não são todas as cidades que têm. Mas isso é uma medida que o Ministério da Saúde ele visou, né, implantar em todas as cidades exatamente para diminuir essa mortalidade. Outra coisa, também ampliar as ações que já eram adotadas pelo Ministério da Saúde em relação à gestante. Veja só, nos anos 2000, ou seja, há 20 anos atrás, começar a se pensar em dar uma assistência melhor durante a gestação e o puerpério, quer dizer que ainda havia no nosso país um número de mulheres e crianças que morriam durante esse interim, parto, gestação, parto e puerpério grande. Com isso tudo, houve a necessidade de ter um olhar mais, digamos assim, um olhar diferenciado para esse público, para que tivéssemos uma redução tanto da morbidade quanto da mortalidade materna infantil. Aí, mais especificamente para a criança, tem a Rede Cegonha, que também é outro programa do Ministério da Saúde, que também compõe o programa anterior de humanização no pré-natal e no nascimento. Ele foi um programa que foi instituído também após os anos 2000. Se não me engano, ele começou no final da década de 2000. Esse programa também é um programa do Ministério da Saúde e ele tinha também o objetivo de implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo. Lembra que eu comentei com vocês que lá no início da década de 80, se não me engano, em 82, no PAISME, ele começou-se a ter um olhar diferenciado, principalmente no direito reprodutivo. Então, o direito da mulher de planejar sua vida reprodutiva e também, nesse caso específico, de uma atenção humanizada à gravidez. Tanto a gravidez, quanto ao parto, quanto ao puerpério. Por quê? Exatamente para garantir o direito das crianças a um nascimento o quê? Saudável e seguro. Pensem vocês que, muitas vezes, quando nós temos uma morbidade, principalmente no momento do parto, essas crianças, muitas vezes, elas podem ter também um reflexo no nascimento da criança. Muitas vezes, o que acontece? Essas crianças, elas precisam ficar um tempo internadas nas UTIs neonatal para poder se recuperarem. Então, a Rede Cegonha, ela também veio para garantir o nascimento seguro e também o crescimento e desenvolvimento saudável. Tanto a política anterior quanto esta política da Rede Cegonha, ela tem como objetivo o quê? Estruturar e organizar a saúde materna e infantil no país. Só para fazendo um adendo, talvez nem todos vocês tenham avós que tenham tido, por exemplo, 10 filhos. Eu tive uma bisavó que teve 13 filhos.
As avós e bisavós, né, de antigamente, muitas vezes elas tinham muitos filhos. Esses filhos, muitas vezes elas tinham, sei lá, 15 filhos e nascidos vivos elas tinham o quê? 7. Por quê? Porque nós tínhamos uma assistência durante a gestação e o parto adequadas? Não. Geralmente essas mulheres, elas tinham o seu parto aonde? Em casa. Casa, né? Se elas tinham o parto em casa, o que acontecia? Muitas vezes, se era necessário uma assistência diferenciada, conseguia-se? Não, né? Era difícil. Bom, coloquem depois um asterisco neste slide, que pode ver que ele está, a maior parte dele, negritado. Nós temos uma resolução do COFEM de 1999 que ele fala a respeito da atuação do enfermeiro no ciclo gravídico puerperal. Essa pergunta eu já fiz para vocês na semana. Enfermeiro pode fazer parto? Sim, não, talvez? Sim. 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 Ele pode fazer parto, sim. Porém, o parto que ele pode fazer, ele é o parto sem distocia, ou seja, sem nenhum tipo de intercorrência. Quem pode, até foi o Fabiano que falou, mas quem pode fazer o parto é o enfermeiro obstetra, né? Ou a enfermeira obstetriz. Sim, é o enfermeiro que tem o quê? Uma especialização para a realização de partos. Ou seja, o enfermeiro pode fazer sim, desde que ele tenha uma especialização para isso. E esse parto, ele é o quê? Um parto sem intercorrências, ou seja, um parto sem distocia. Esse parto... Oi? Se aconteceu uma intercorrência no meio do caminho. Se acontecer uma intercorrência no meio do caminho, por exemplo, sou eu a enfermeira obstetra. Vamos supor que aconteceu algum problema, sei lá, uma hemorragia. Você é a médica que está lá de plantão, a obstetra. Então, quem é que vai entrar nesse parto? Você. Não, mas, por exemplo, num caso de um parto natural, aqueles que o pessoal faz em casa, sabe? Sim. Geralmente é a impressão enfermeiro, não é que faz? Não só o enfermeiro, pode ser o médico também, Cauane. Tá. Mas, então, aí abre uma brecha. Por quê? Não sei se vocês já viram várias reportagens a respeito desse parto natural que ocorre em casa. Na verdade, o Corém já colocou algumas resoluções e disposições com relação a isso. Por quê? Porque dentro de casa você tem que assegurar que essa mulher não tem nenhuma comorbidade mesmo. Por quê? Se houver necessidade da utilização, por exemplo, de uma ressuscitação cardiopulmonar, você não tem como fazer, por exemplo, você não vai ter ambu, você não vai ter droga, por exemplo, adrenalina, você não vai ter nada disso. E se essa criança não nascer bem? Então, eles têm algumas ressalvas. Eu não sei se vocês até viram, acho que faz uns 2 anos, teve uma enfermeira que era uma professora da Unicamp, que quis fazer o parto em casa. Ela que era parturiente. E aí uma outra enfermeira obstetra foi fazer esse parto dela em casa. Só que essa mulher, ela já era uma gestante de uma idade mais avançada. É óbvio que tendo Corém positivo, né, deu algo errado. E essa enfermeira, a parturiente, acabou falecendo. Porque houve uma intercorrência no meio do parto. Então, tem que ter muitos critérios têm que ser obedecidos para realizar um parto dentro de casa, tá? Mas dentro do hospital nós realizamos sim, e se ocorre alguma intercorrência, normalmente nós fazemos o que nós chamamos o obstetra, tá? Então, essa pergunta de prova é: o enfermeiro obstetra pode realizar o parto normal, desde que não haja distocias.
E agora nós vamos falar a respeito do mecanismo de trabalho de parto, tá? O que é o mecanismo de parto? Então, é um conjunto de fenômenos, né, passivos, no qual o feto ele vai passar por onde? Pelo canal do parto, canal vaginal. Bom, esse mecanismo de parto é extremamente fundamental, né, para os enfermeiros, né, obstetras. E por que somente o enfermeiro obstetra pode fazer o parto normal? Porque ele tem um conhecimento grande sobre a anatomia da pelve materna e do crânio do feto, que são as duas estruturas mais importantes para que a gente possa ter um parto sem intercorrências. Bom, normalmente esse mecanismo do parto, que eu vou falar para vocês, ele é dividido em 6 partes. Só que esses movimentos, eles acontecem todos ao mesmo tempo, mas didaticamente a gente divide em 6 tempos diferentes. Bom, esses mecanismo que eu falei que é dividido em 6 tempos diferentes, são eles a insinuação ou encaixamento, a descida ou progressão, a rotação interna da cabeça, o desprendimento da cabeça, a rotação externa da cabeça e o desprendimento do tronco. Então, para ocorrer o parto, ocorrem esses 3 mecanismos, embora sejam divididos didaticamente em 6 tempos, eles ocorrem concomitantemente. Tá? Só que como é que se diz? Uma ilustração mostrando esses mecanismos, né? Que é o primeiro, que é a insinuação, o segundo, que é a descida, o terceiro e o quarto, que é o desprendimento aí da cabeça. Aqui nesse desenho é o terceiro e quarto. O quinto, que seria a rotação externa da cabeça, nesta outra, neste gráficozinho aqui que estou mostrando para vocês, é o sexto. E o desprendimento do tronco, que seria o 7 e o 8. Mas tudo isso ocorre ao mesmo tempo, o negócio é dinâmico. Então vamos lá. O que é insinuação ou encaixamento? Bom, a palavra já diz. Encaixamento é o quê? A passagem da região do estreito superior de maior diâmetro cefálico, que vai ficar perpendicular à linha de orientação da apresentação da sutura sagital. Lembra na aula anterior que eu falei para vocês no que se referia à cabeça do bebê? Que nós tínhamos algumas estruturas anatômicas que elas orientavam a gente. Entre elas, nós tínhamos as fontanelas e as suturas, que eram as estruturas do bebê. Lembra que na cabeça do bebê nós temos o quê? A sutura sagital, a sutura coronal, a fontanela anterior e a fontanela posterior. Bom, e aí, para acontecer esse encaixamento, o que acontece? Vai ter que ter o quê? Uma flexão do bebê, ou seja, da apresentação. Então, ele pode ter uma flexão ou uma deflexão. Lembra que eu falei para vocês da flexão e da deflexão? Na flexão, eu vou ter como orientação a fontanela posterior e na deflexão, eu vou ter como orientação a fontanela anterior, o nariz do bebê e até mesmo o queixo. Lembra que eu coloquei lá? Flexão, deflexão 1, deflexão 2, deflexão 3. Que são a forma que pode estar encaixado esse bebê na pelve materna. E também nós vamos ter o quê? O acomodamento dos membros inferiores sobre o tronco e o desdobramento para baixo. Não sei se vocês perceberam nessa primeira figura. Teve aqui a palpação, que é a manobra de Leopold. Primeiro, aqui não está completa. Primeiro, se palpa a região posterior do bebê. Depois, vai se palpar a região que seria dos ombros do bebê. E, por último, a região cefálica. Com
Com isso, também, para nós termos essa orientação, por exemplo, da sutura sagital, nós temos que também fazer o quê? O toque na mulher para que a gente possa saber se essa criança está encaixando na pelve materna. Agora, falando um pouco da flexão. A flexão, ó, a insinuação e encaixamento, inicialmente, ela vai falar o quê? A respeito tanto da flexão quanto da deflexão, mas principalmente na apresentação cefálica. E depois ele vai falar do quê? Do acomodamento dos membros inferiores. Por que ocorre essa flexão? Exatamente para a criança, vamos supor, ela vai ficar mais encolhida para que ela possa ter uma saída melhor pelo canal do parto. Então, a criança, nessa fase, ela acaba mais flexionada, mais encolhida, digamos assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui nesse terceiro desenho, mais encolhidinha. A cabecinha dessa criança, ela fica mais prostradinha. Para quê? Para que ela possa ficar exatamente no canal para poder começar a sair. Bom, com isso, a criança ela vai encontrar em flexão moderada. A nossa orientação vai ser a sutura sagital, certo? Sagital, que vai estar orientada pelo diâmetro oblíquo ou transverso. E a fontanela anterior voltada para a esquerda, então ela vai estar voltada para este lado aqui. E para concluir esse encaixamento, começa a segunda fase, que é a descida. E aí o que acontece? A apresentação, ou seja, o bebê, ele é impulsionado pelas contrações uterinas. Pensem que todos esses mecanismos, nós temos como principal mecanismo de desfecho dessas 6 mecanismos do parto é o quê? É a contração. Então, enquanto tudo isso está acontecendo, você vai ter o quê? Um movimento de força para fora para poder empurrar esse bebê para o meio externo. Então, tem a contratividade uterina. Esse bebê ele vai descer até onde? Até o assoalho pélvico. E aí, o que vai acontecer? Vai começar, à medida que esse bebê ele vai descendo, vai aumentando a flexão para que ele possa ser impulsionado para fora. Aqui é mostrando a insinuação, tá, da cabeça do bebê. Pode ver, ele está voltado aqui para a esquerda, então eu vou sentir a fontanela anterior. E com isso, ele está sendo o quê? No caso, ele está sendo empurrado para o meio externo. Já falei isso para vocês, mas vou falar novamente. Lembra que eu falei para vocês que a criança ela tem a cabeça, aliás, alguns que já tiveram saúde da criança comigo, não foram todos, mas a criança ela tem o quê? Ela tem os ossos do crânio muito mais o quê? Flexíveis. Além disso, esses ossos do crânio, osso parietal, occipital e a frontal e afins, eles são o quê? Eles são separados por suturas. A sutura sagital, a sutura coronal, tá? São uma delas. E entre essas suturas eu tenho as fontanelas. A fontanela anterior, que é essa da frente, ou bregmática, e a fontanela posterior, ou lambidóide. Para que serve todo esse mecanismo? Por que a cabeça da criança parece um quebra-cabeça? Exatamente porque quando essa criança ela vai ser impulsionada para o meio externo, esses ossos eles podem se acavalgar. O que significa isso? Significa que esses ossos eles sobem uns sobre os outros com o objetivo de diminuir o tamanho da cabeça do bebê. Normalmente, o que acontece? O osso frontal e principalmente os occipitais, que são aqui da região interna, eles fazem o quê? Eles se locam por baixo dos parietais, né, que são esses do lado, e eles se sobrepõem exatamente para diminuir o diâmetro da cabeça do bebê, para ficar menor, para passar pelo canal do parto. Agora, falando sobre a descida ou progressão.
lembra que nós já tivemos o quê? A insinuação ao encaixamento, ou seja, o bebê ele já se encaixou. E agora, o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Uma descida. Ou seja, a criança ela já está querendo ir para o meio externo. Então, desde o início, lá do início do trabalho de parto até a expulsão do feto, quando a cabeça desce até próximo do assoalho pélvico. Ou seja, ele já está passando por esse estreito, tá? Esse aqui é o estreito de maior diâmetro da bacia da mulher e o estreito de menor diâmetro da bacia feminina. Quando eu falo de descida ou progressão, essa cabeça do bebê ela já está sob o local de menor diâmetro da bacia materna. Ou seja, já está sob, bem próximo do assoalho pélvico materno. Com isso, ela já está no estreito, na altura do estreito médio, já indo para o estreito inferior, de menor tamanho, tá? O que vai acontecer agora? A rotação interna da cabeça do bebê. Não sei se vocês já viram um parto na televisão. Quando a criança ela já está próximo do assoalho pélvico, se faz um movimento com a cabeça do bebê, aonde a face do bebê ela fica voltada para onde? Para baixo, tá? Como vocês podem ver nessa ilustração aqui. Então, o que acontece? A posição do feto se altera progressivamente por conta das contrações. E essa progressão ela tem finalidade de colocar a sutura sagital no sentido antero-posterior, ou seja, rotação interna. Quando a rotação ela não está completa ainda, ela não está completa, a rotação interna ela não está completa até que a cabeça do bebê ela tenha avançado na descida o suficiente para começar a distender a região do períneo de maneira visível na vulva. Ou seja, a rotação interna, eu já consigo visualizar quem? O bebê. Tá? Então, para que você tenha essa rotação interna, ela vai ter que distender o períneo. E aí é um dos momentos que a mulher sente até mais dor. Com tudo isso, ao mesmo tempo aí da rotação interna, progredindo para o canal do parto, também começa a se observar o quê? A região espáduas, lembre que é o ombro do bebê, a região já dos ombros do bebê. Então, você tanto consegue já visualizar, você vê a cabeça, mas já consegue ver também os ombros, tá? No estreito superior da bacia, ou seja, de acordo com a progressão das contrações, você vai ver a cabeça, que já teve o acavalgamento ósseo, já diminuiu o diâmetro da cabeça do bebê, e você já começa a ver a região das espáduas. E aí, com tudo isso, a cabeça progride, as espáduas descem em direção ao assoalho pélvico. Não sei se está dando para ver aqui nesta figura. Aqui já houve a progressão da cabeça, a rotação. Viram que aqui a cabeça do bebê tá como? A face do bebê está voltada para cima. Então, ela começa a rodar e ela fica voltada para baixo. Um outro momento. Alguma dúvida até aqui? Dúvida? Professora, essa rotação que acontece com o bebê, é ele que faz ou é o médico que faz esse processo? A rotação interna é o próprio bebê que vai fazendo. Quando não faz completo, a gente dá uma ajuda. Lembra lá da flexão, deflexão, tal? Lembra da aula anterior? Sim. É a Roberta que está falando, né? Isso. Então, lembra da aula anterior que tinha flexão e deflexão? O ideal é que você só tenha o quê? A flexão da cabeça, né? Que você consiga sentir inicialmente a fontanela posterior. Só que muitas vezes o que acontece? A cabeça do bebê ela fica tão flexionada que você consegue sentir outras estruturas. Nem sempre consegue-se ter uma progressão adequada e a gente dá uma ajuda,
tá? O único momento que a gente não consegue ajudar é quando você tem outro tipo de apresentação. Por exemplo, quando você tem ao invés de você ter uma apresentação cefálica, você tem uma apresentação pélvica ou uma apresentação córnica, que aí nem dá para fazer um parto normal, tá? Então, não sei se eu consegui esclarecer, Roberta. Sim, entendi. Então, ó. Alguma dúvida além da Roberta? Professora, Diga. eu entendi os tempos que você está me explicando. Sim. Qualquer intercorrência nesses 6 tempos já vai por uma cesárea ou tenta acompanhar, de repente, até a mãe apresentar algum problema? Não, a gente tenta acompanhar inicialmente. Normalmente, quando você tem, digamos assim, uma intercorrência, entre aspas, nesses momentos, são coisas que são corrigíveis. O que você não consegue corrigir? Por exemplo, quando você tem uma apresentação córnica, não tem como corrigir. Ao menos aquele médico super experiente do YouTube, que tem 200 anos, que já fez 60 mil partos, que consegue fazer a rotação do bebê. Exceto ele, nós normais não conseguimos. Outro tipo de intercorrência que pode ocorrer, algumas intercorrências que são previsíveis. Por exemplo, a mãe tem uma região da bacia pélvica muito estreita, então você já sabe que o bebê não vai conseguir progredir ali. Outra situação, vamos supor que a mulher começou esses tempos do parto e começou a haver uma hemorragia. Aí você para tudo que você faz, que você está fazendo, e aí vai se recorrer ao parto normal. Ao parto normal não, ao parto cesáreo. Cesárea, entendi. Por exemplo, que você pode ter eu acho que eu vou falar isso em algum momento, chama-se atonia uterina. Não tem os movimentos de contração? Ao invés de você... Ele tem a contração, ela acontece de que forma? Você tem um momento onde você tenta ter uma expulsão, ou seja, ele contrai e ele relaxa. Ele contrai e ele relaxa. Vamos supor que esse útero ele só contrai e ele não consegue relaxar. O que acontece? Ele também vai espremer o quê? Os vasos que lá estão. Então a mulher vai começar a ter uma hemorragia, por exemplo. E aí você tem que parar, retirar esse bebê e tentar dar algum tipo de medicação para diminuir essa hemorragia. E se você não consegue diminuir essa hemorragia e diminuir essa atonia, conseguir retornar esse útero na posição normal, o que você faz? Muitas vezes você precisa até fazer uma esterectomia. Tá? Então, pensem que o trabalho de parto, ele não nós estamos falando desses 6 tempos que ocorrem concomitantemente, mas lembre-se que o trabalho de parto é algo demorado. Salvo naquelas mulheres que já tiveram muitos filhos, que ocorrem mais rapidamente, dificilmente isso vai ocorrer de modo rápido numa mulher que é primípara, ele demora para ocorrer, tá? Então, ele demora. Bom, agora vamos falar do desprendimento da cabeça. Nós já falamos a respeito do encaixamento. Encaixou a cabeça do bebê, né? Agora, a partir do momento que encaixou, essa cabeça ela precisa sair totalmente, ou seja, ela precisa desprender. Então, como eu falei para vocês, devido às contrações do útero, o que o útero faz? Ele exerce uma força para baixo para estimular a descida, certo? Então, ele está mandando força para baixo. Com isso, o que acontece? A região occipital, que é a região posterior do crânio do bebê, ele fica onde? Ele entra em contato com a borda inferior da síntese púbica. Coloca a mão aí no osso púbico de vocês. Tem uma parte que é superior e uma parte que é inferior, que ela é até mais proeminente. O que acontece com a cabeça? A cabeça ela vai oscilar em torno desse ponto, que é essa borda inferior da síntese púbica. E aí ele faz um movimento de báscula.
Para quem não sabe o que é o movimento de báscula ou não lembra, sabe aquele vitrô que a gente tem no banheiro? A maioria dos banheiros tem? Que ele vai para fora? Que a gente tem uma alça e a gente coloca ele para fora? Aquilo é o movimento de báscula. Ou seja, reduz o diâmetro e facilita o parto. Então, ele abre. Com isso tudo, esse desprendimento da cabeça ele ocorre por um movimento de extensão e flexão da cabeça. Por quê? Lembra que nós falamos agora há pouco do acavalgamento ósseo da cabeça do bebê? Bom, o desprendimento do polo cefálico ele é facilitado por quem? Pelo osso cóccix. Lembra que nós temos a região da pelvis, nós temos a bacia e nós temos lá no final das vértebras o cóccix. Esse cóccix, ele faz o quê? Ele aumenta, ele vai para trás, ele aumenta o diâmetro coccígeo púbico para aumentar o quê? A passagem do bebê. Então, ele vai um pouquinho para trás. Nós tivemos agora a rotação interna. A rotação interna, ela consistia no quê? Na cabeça do bebê, já olhando para onde? Para a região pélvica materna. Já a rotação externa, ela está olhando exatamente para onde? Para o exterior mesmo. Então, a rotação externa é o quê? É a volta do occipício à orientação primitiva, ou seja, para baixo. Então, o que ocorre é o quê? O desprendimento da cabeça dissociado da região dos ombros do bebê. Bom, com isso, ao mesmo tempo que ocorre a rotação da cabeça, acontece também o quê? O movimento da rotação interna das espáduas. Então, à medida que você roda a cabeça do bebê para a região externa da vagina, você vai ter, da vagina da vulva, você vai ter o quê? Esse polo, você desprendeu o polo cefálico e a região dos ombros também é o quê? Ela é rodada junto. Bom, o ombro anterior vai se deslocar para a arcada púbica e o posterior para a região sacral, tá? Então, a região sacral fica aqui na região posterior e o cóccix, impelindo o cóccix para da mãe para trás. Lembra que eu acabei de falar para vocês? O cóccix ele vai um pouquinho para trás exatamente para quê? Para aumentar a passagem. Então, primeiro eu tive a rotação interna, a cabeça olhou para fora do colo do útero, ela já está vindo em direção da região da vulva, e aí ela faz uma rotação externa, ou melhor, nós fazemos essa rotação externa exatamente para o nascimento do bebê. Qual é o objetivo aí da rotação externa? O objetivo é o movimento de restituição, ou seja, de posicionar o diâmetro biacromial, exatamente para conseguir fazer a expulsão de modo menos traumático para a mulher. Agora, Professora, diga. Esse posicionamento externo só Sim. acontece quando o bebê não consegue fazer sozinho ou de uma forma ou de outra é feito? De uma forma ou de outra é feito. Tá, obrigada. Normalmente, o que acontece? Nós devemos lembrar que existem algumas outras relações, né? Que é o que? O tamanho do bebê também. Lembre-se, quanto maior o bebê, mais dificultoso vai ser todos esses passos do mecanismo de parto. Certo? Bom, Certo. primeiro se desprendeu a cabeça do bebê. E depois eu vou ter a parte que é um diâmetro maior do bebê, que é o quê? Os ombros do bebê. Então, nesse momento, eu também... Professora. Oi, diga. A senhora me desculpa, eu sou a Ana, eu estava online até agora, só que meu marido estava aqui comigo e pegou fogo no meu fogão, então eu vou ter que sair, tá? Sem problemas, vai lá ver a sua urgência, pelo amor de Deus. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, falando agora da parte, digamos assim, mais traumática para a mulher. A cabeça, ela cavalga.
E o ombro, como é que a gente faz? Bom, o desprendimento do tronco do bebê, ele ocorre em duas fases distintas. Primeiro, vai ser o desprendimento da região dos ombros, que seria das espáduas. O que acontece? Esse desprendimento das espáduas, ele tem o objetivo do quê? De liberar o ombro anterior, realizando a manobra de abaixamento, seguindo da elevação para liberar o posterior. Então, primeiro, acaba tendo a saída de um dos lados do ombro, para depois sair o outro. Por quê? Essa região, ela não tem um diâmetro muito maior do que da cabeça do bebê? E, no segundo momento, eu tenho o quê? O polo pélvico. O polo pélvico, ele vai ter o quê? O objetivo de realizar o desprendimento do polo pélvico, ou seja, aqui da região dos membros inferiores, fazendo uma leve flexão lateral no sentido do plano ventral da mãe, tá? A cabeça é o menor dos problemas. O maior dos problemas é essa região. Por quê? Porque essa região tem um diâmetro maior. Embora esta região, você também consegue, digamos assim, dar uma dobradinha, uma espremida no bebê, mas ela é mais traumática que a outra. Bom, só falando um pouco aí do trajeto do parto. O trajeto do parto, ele vai se estender tanto lá do útero até a fenda vulvar. Quando nós falamos do trajeto do parto, nós vamos ter tanto o trajeto duro quanto o trajeto mole. O trajeto duro é o trajeto da bacia, tanto da grande bacia, do diâmetro maior, quanto do diâmetro menor. Lembre-se que o diâmetro maior é a região superior, o diâmetro menor é a região inferior, onde, inclusive, nós vamos ter a relação com o cóccix. Vamos ter também o trajeto mole. Aí o trajeto mole já é no segmento inferior do útero, ou seja, na região onde já está apontando a cabeça do bebê, o colo, a vagina e a região do períneo vulvar. Lembrar que a bacia obstétrica é o quê? É onde o feto é insinuado durante o parto. Lembrar que a bacia obstétrica é a região aqui da região pélvica, né? Óssea pélvica. E ela tem 3 estreitos diferentes, que é o superior ou maior, o médio e o inferior. E são eles que podem dificultar a passagem do feto. Alguém até me fez uma pergunta relacionada a isso. Só para relembrar, se a mulher, por exemplo, é uma mulher pequena, ela já vai ter uma dificuldade maior para ter esse parto normal. Não sei se isso não foi falado nas aulas porque não tinha no livro, mas até mesmo mulheres com altura menor que 1,50 m, elas são consideradas mulheres com parto de risco. Por quê? Principalmente porque a bacia pélvica ela é menor, e até mesmo o tamanho da mulher também aumenta o risco de doença hipertensiva ligada à gravidez, tá? Então, ser pequeno para um parto é ruim. Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade. Então, meninas pequenas. Betina. Hã? O que foi? Betina que é a pequenininha. A pequenininha é Sayuri. Tá tendo uma dificuldade. Agora nós vamos falar do grande motivo da atenção das mulheres, as contrações uterinas. As contrações uterinas, embora durante o parto elas sejam muito intensas, desde quando nós nos tornamos aí mulheres, digamos assim, na nossa menarca, na puberdade, nós já conhecemos as contrações uterinas. As contrações uterinas são conhecidas por nós mulheres pela primeira vez quando nós temos cólicas menstruais. Obviamente que a contração no momento do parto é uma contração muito mais intensa do que uma cólica durante a menstruação. O que quer dizer uma contração uterina? É o quê? É nada mais, nada menos do que esses músculos, né? Esses músculos, eles têm um estímulo, né? Para
se contrair. Outra coisa, lembra que eu até falei para vocês no primeiro dia de aula? Gente, quando eu não era enfermeira, para mim o útero parecia que estava na região abdominal inteira. Por quê? A dor, por exemplo, que nós temos na região uterina, ela é uma dor que ela é uma dor inespecífica, exatamente porque o útero em si ele não tem inervação. E aí o que acontece para ter uma contração? Para que ocorra a contração uterina, um estímulo é quem faz a célula se contrair. Lembra não sei se é microbiologia ou biologia que vocês estudam, que nós falamos lá das bombas só de potássio? É neste momento que nós temos as contrações. Por quê? As células, os miometriais, elas são o quê? Excitadas, né? Ou seja, tem uma abertura lá dos canais de sódio e potássio. Com isso, você vai ter um aumento do efluxo de potássio para dentro da célula e você vai ter uma contração de sódio e também de cálcio, também, mas principalmente de sódio e potássio, e ele vai entrar para os compartimentos intra e extracelulares, principalmente potássio intracelular. Quando há um grande potencial dessas células, ou seja, um estímulo grande dessas células, o que ocorre? Ocorre a contração. Ou seja, a contração, ela ocorre também ao decorrer da gravidez. Por quê? Porque é o aumento do estrógeno e cai o nível de progesterona. A mesma coisa quando nós temos a menstruação. Quando eu tenho a menstruação, o estrógeno cai e também aumenta. Lógico, no final, né, quando você tem a menstruação em si, você também tem o nível de estrogênio menor. Mas logo, pouco antes disso, você tem um aumento do nível de estrogênio. E com isso faz com que tenha contração. Outro fator que ocorre na estrutura do miométrio, lembra que nós temos a bomba de sódio, potássio e cálcio. Quando eu tenho uma grande quantidade de cálcio, o que acontece? Aumenta a contração muscular. Lembra da actina e miosina que elas deslizavam sobre o músculo? São duas proteínas que faz a célula se contrair. Não sei se vocês tiveram essa matéria, chama-se biofísica. Sim, nós falava dos estímulos elétricos nas células. Um grande conhecido nosso de estímulo elétrico é o coração. Mas lembre-se que nós também temos estímulos também nas outras células. E quando você tem um efluxo maior de cálcio, você estimula a contração muscular. Durante a gravidez, a mulher ela também pode ter contrações. Essas contrações, elas não são contrações para que a mulher, onde a mulher está no trabalho de parto. Faz um asterisco nesse slide. Contração de Braxton Hicks. Vou perguntar isso na prova. Essas contrações são as contrações que a mulher tem durante a gravidez. Quem já viu que uma mulher grávida, já com seus 6 meses de gravidez, muitas vezes o que acontece? A mulher está lá sentada, vendo televisão, fazendo alguma coisa, e de repente a barriga dela fica dura. Vocês já viram isso? Roberta já viu na filha? Ou já teve? Já, várias vezes. A barriga fica dura. Aí até a mulher fica assustada. Isso daí são as contrações de Braxton Hicks. Não são contrações para, digamos assim, como um alerta para um trabalho de parto, mas são contrações que são de baixa frequência e amplitude, mas elas confundem a mulher, porque assusta. Inclusive, às vezes a criança vai até para um lado da barriga. Porque ela tem uma característica que é o endurecimento do miométrio, mas elas são separadas por um longo período de tempo. Ou seja, tem uma agora, tem outra daqui a 3 dias. Mas assusta as mulheres, principalmente as primíparas. Uma coisa que é importante lembrar, o quê? A relação dos hormônios com as contrações uterinas.
Quando eu falo para vocês das contrações uterinas e os hormônios, eu estou falando especificamente, principalmente, de 2 hormônios distintos, que são as prostaglandinas e a ocitocina. A prostaglandina, ela está presente também, por exemplo, no processo inflamatório. Quando nós temos também a contração uterina devido à cólica menstrual, nós temos também aí envolvida a prostaglandina. Um outro hormônio que a gente também comenta muito com relação às contrações uterinas é a ocitocina. Inclusive, a ocitocina, ela também, antigamente, ela era dada de rotina para as mulheres para induzir o trabalho de parto ou diminuir o tempo do trabalho de parto. A ocitocina, ele é um hormônio que ele faz o quê? Ele estimula a contração rápida do útero por estímulos nervosos. Um dos estímulos também nervosos é a sucção mamária. Por isso, um dos motivos pelos quais, depois que a criança nasce, nós colocamos o bebê para mamar logo em seguida do parto é o quê? Porque a sucção mamária, ela induz a ocitocina. Depois eu vou falar para você, eu já falei isso para vocês, que após o nascimento do bebê, eu tenho que a dequitação da placenta, ou seja, a placenta ela sai. Quando o bebê ele já está fora e nós colocamos ele para mamar, aumenta o nível de ocitocina e essa placenta ela progride mais rapidamente. Então, o que acontece? Tanto a ocitocina quanto a prostaglandina, ela promove uma contração dessas células lisas endometriais. A ocitocina também ajuda na descida do leite para os ductos mamários. Bom, lá no fim da gravidez, o que ocorre? Ocorre o aumento da ocitocina. E também ocorre o aumento dos receptores e a concentração na circulação. Tanto que, endogenamente, a própria ocitocina, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a induzir o trabalho de parto também. Então, quando acaba a gravidez, também perde a capacidade de proteção da ocitocina pela placenta. A ocitocina, lembre-se, que ela também é um hormônio que ela é produzida por quem? Lá pela hipófise, tá? Falando um pouquinho mais da prostaglandina, a prostaglandina, como eu falei para vocês, ela está envolvida aí no processo de contração. E a prostaglandina, ela também, a produção ocorre na decídua, ou seja, no espaço entre a parede uterina e a membrana amniótica. Mas a prostaglandina, ela também pode ser dada exogenamente para induzir o trabalho de parto, embora isso não se faça mais de rotina, assim como a ocitocina. Por que hoje em dia nós não infundimos mais ocitocina para induzir o trabalho de parto? Porque a ocitocina, ela faz o que com a mulher? Dá muita dor. Muita dor. Ou seja, quando nós infundíamos a ocitocina na mulher, a mulher ela tinha uma dor violenta. Porém, induzia seu trabalho de parto, mas a que custo? Bom, como eu falei para vocês, todos esses mecanismos do trabalho de parto, eles estão o quê? Eles estão interligados. Porém, sem haver qualquer unanimidade de fator ou estímulo que desencadeia. Diga. Ainda hoje é estimulada a ocitocina no organismo da mulher? Exogenamente, você quer dizer? Porque na minha época, quando eu tive as minhas filhas, foi induzido a ocitocina para aumentar a velocidade do parto. Hoje em dia isso ainda acontece? Não ocorre. Isso, inclusive, faz parte das políticas públicas de saúde da mulher. Por quê? Como você disse, nos seus partos houve a infusão da ocitocina. Depois que começava a infundir ocitocina, a dor não aumentava muito? Era insuportável. Eu já tinha até medo quando a enfermeira chegava perto, né? Isso foi na minha segunda gestação, quando eu fui dar à luz. A enfermeira, quando ela chegou perto de mim, eu falei assim, não, eu não quero esse soro. E a gente não tinha escolha.
Era induzido sem a gente querer. E quando chegava no organismo, era insuportável, não tinha posição confortável para poder dar luz, né? Então, o parto ficava realmente traumático, não era nenhuma coisa agradável, né? Vamos dizer assim, só quando você tinha o bebê. Sim, exatamente. Por isso que hoje em dia a ocitocina ela não faz mais parte rotineira do trabalho de parto. Quando eu fiz estágio em saúde da mulher, no pré-parto, a primeira coisa já era meio que assim, protocolo de praxe, já tinha a prescrição pronta, ocitocina, soroglicosado, a mulher chegava e a gente já instalava. Só que com isso, a mulher ela tinha uma dor violenta, porque aumenta muito a contração. Algumas delas progredia rapidamente o trabalho de parto, mas só que não eram todas, mas à custa de muita dor. Outra medicação que utilizava-se também para indução do trabalho de parto, só que essa não mexia na ocitocina, e sim na prostaglandina. Não sei se já ouviram falar nessa medicação chamada Citotec. Já ouviram falar em Citotec? Não, o pessoal, esse medicamento foi muito tempo foi utilizado para abortivo, né? Ele é então, abortivo. É por isso que a gente conhece. Então, mas ele na sala de parto, para induzir o parto, nós utilizávamos também. Nós utilizávamos o comprimido que nós colocávamos na região vaginal da mulher. Pro, Diga. se ele é usado para abortar, na hora do parto, ele não pode matar o bebê? Não, ele não mata. Por que ele é abortivo? Vamos pensar no mecanismo de ação dele. Quando você utilizava com essa intenção, que não é o momento agora, o que acontecia? A mulher normalmente tomava um comprimido e ela colocava outro na região vaginal. Ele estimulava a contração. E aí a mulher ela tinha o bebê. Só que ao invés de ter o bebê, ela fazia o que? Ela expulsava ou o embrião ou o feto. Era desta forma que ocorria. Não sei se vocês entenderam. Ela tinha cólica violenta e expulsava o feto. Aí, como ele não estava na idade de nascer, acabava morrendo, é isso? Exatamente. Era muito professor. comum. Oi. Diga. Então, aonde eu trabalho, a gente ainda trabalha com a ocitocina, entendeu? Certo. Só que essa medicação, ela já é uma medicação que a gente já explica para a parturiente, porque ela vai ser feita, e ela só é colocada, essa medicação, quando a paciente já está em um trabalho de parto mais avançado. Sim. Aderaldo, mas antigamente a gente não colocava quando estava avançado. Sabe quando que a gente colocava? A mulher pisava no pré-parto e a gente já colocava. Sim, não, mas eu tô falando a questão que a Roberta perguntou aí, entendeu? Sobre se ainda tinha essas medicações de ocitocina. Aí eu falei assim, onde eu trabalho tem. Só que, porém, ela só é aplicada quando o paciente já está em um trabalho de parto avançado, ou, por exemplo, quando o bebê está em um período de mecônio e as enfermeiras já rompem a pulsa dela e já conversam com a paciente para colocar ocitocina para ver se o trabalho de parto dela acelera mais. Então, mas aí, Aderaldo, pensa só. Quando eu coloco, vamos supor, a criança ela eliminou mecônio, então eu preciso que o parto seja como? Eu preciso que seja rápido, para a criança não aspirar. Então, nesse caso, é uma indicação. É necessário. Se você for pensar, se já está lá nos últimos estágios do trabalho de parto, você coloca a ocitocina, até, digamos assim, é aceitável. Por quê? Porque você está querendo diminuir aquele período. Mas antigamente nós colocávamos já no início. Então acabava tendo a mulher tinha uma dor violenta. Tem alguns serviços que eles ainda utilizam o Citotec, que é o misoprostol, se eu não me engano. Também utiliza isso mesmo, misoprostol. Mas esse misoprostol é quando é um parto para ser induzido. Parto já então, aí para ser induzido. De 40 semanas, Professor. Sim. A paciente já tem um tempo de dilatação ou dois, aí sim. tem essa indicação. Diga. Eu tive 4 perdas. Um foi aborto de 3 meses, mas foi espontâneo, e os outros 3 eu tive depois de 7 meses de gestação. Infelizmente, os bebês não sobreviveram.
ficaram vivos poucos dias ou poucas horas. Mas isso por quê? Porque eu tinha uma gestação de risco. E isso, esse cuidado que, no caso, hoje está acontecendo, que a senhora está falando, durante a aula toda, todo o cuidado, pré, pós e tudo mais, anteriormente não havia. Né? Tinha-se a prevenção, vamos dizer assim, de saber o porquê e como, mas não tinha-se o cuidado de como isso acontecia. Então, eu, infelizmente, durante as minhas gestações, eu perdi meus filhos por conta de falta de conhecimento da parte clínica mesmo. Entendi. Muito complicado. Tudo isso que a senhora está... eu estou ouvindo toda a explicação, todo o processo de pré-parto, de pós-parto, porque eu passei por inúmeras. Eu tive 8 gestações. Né? Então, eu estou apenas colocando as informações para que todos tenham ciência que isso também acontece. Toda a informação que a senhora está passando, isso aconteceu provavelmente depois de muito estudar e de muitas coisas acontecerem como o que aconteceu comigo. Muitas mães perderem o filho, perderem a vida, né, por morbidades que às vezes não tinham conhecimento. Eu tinha o útero infantil. Essa foi a informação que me foi passada. Né? Ou chegava a um certo ponto, o útero não crescia mais e o bebê entrava em sofrimento. Né? E me induziam o parto normal, e mesmo assim foi bastante sofrimento, viu? Não, com certeza, mesmo porque o que acontece? Pensa na atualidade, por que foram instituídas tantas políticas relacionadas à saúde da mulher? Porque tinha muitas mulheres que acabavam por falecer e seus bebês faleciam, então a mortalidade era muito alta. Por quê? Porque muitas vezes se utilizavam métodos, ou até mesmo por desconhecimento, ou até mesmo por... Deixa eu te fazer uma pergunta, isso tudo ocorreu aqui em São Paulo ou em outra cidade? Tudo aqui em São Paulo, em hospitais públicos e particulares. Inclusive, o parto que eu tive no Hospital Jaraguá, que já não existe mais, que era em Moema, foi um dos mais traumáticos que eu tive na minha vida. Foi muito difícil. Minha filha nasceu de 7 meses, ficou viva 5 dias. Mesmo assim, durante todo esse período, eu sofri bastante. Então, só para você ter uma ideia, isso tudo aconteceu aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, aonde, querendo ou não, nós temos uma boa infraestrutura. Logicamente que se já se sabia que você tinha uma distocia, porque não tinha sido o primeiro parto, certo? Não era o primeiro parto. Então já se sabia que você tinha uma distocia, que você já tinha perdas anteriores. Ou seja, na verdade, o correto seria o quê? Eu já sei que essa mulher ela tem uma possível complicação, então eu tenho que olhar ela de uma outra forma. Até mesmo para que se evite, por exemplo, a morte ou materna ou infantil, né? Agora vocês imaginem o quanto, se isso tudo aconteceu aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, imagine o quanto acontecia situações parecidas, por exemplo, no interior ou em outros estados mais afastados. E ainda acontece. Gente, o parto, ele é algo para ser natural, mas às vezes acontece alguma coisa errada, né? Alguma intercorrência ou alguma coisa que já sabe que pode ocorrer. Por isso que quando uma mulher está fazendo tá no pré-natal e ela já fala para nós, no parto passado eu tive um deslocamento prematuro de placenta. Na gestação passada eu tive um deslocamento prematuro de placenta. Na gestação passada eu tive, por exemplo, diabetes gestacional, isso já levanta o quê? Um sinal de alerta. Essa mulher ela pode ter uma complicação, né? Vocês vão falar para mim, mas a diabetes é só controlar. Não, não é só controlar. Principalmente durante a gestação, ela pode levar, inclusive, a trabalho de parto prematuro e outros tipos de complicações, assim como a pressão arterial alterada da mulher. Então, tudo isso tem que levantar um alerta para a gente, para que isso não ocorra de novo.
Ô, professora, durante as gestações das minhas filhas, que eu tenho tenho 3 meninas, né? 2 já são maiores de idade. A mais velha, ela engravidou e eu falei para ela que ela tinha que falar para o médico sobre os acontecimentos que houve nas minhas gestações. Por quê? Infelizmente, por informações que eu acho que foi da biomédica, não me lembro, ela falou que isso é genético, isso pode passar de um filho para o outro, né? E a minha filha do meio, como eu perdi o meu primeiro filho com 7 meses, a minha filha do meio também perdeu. Caramba. Chegou num certo grau de gestação. Então, tipo assim, muitas coisas que acontecem com a mãe pode sim acontecer com o filho. Isso foi a geneticista que falou, passa hereditariamente para os próximos, para as próximas gerações. Sim. E tem que ser informado, porque senão, para poder prevenir, que nem agora ela está gestante, já vai entrar no 9º mês, e foi cuidado desde o comecinho, aí então está sendo bem regrado. Ela está com diabetes gestacional, tá controlado, porque eu estou conseguindo, né? Tá em casa, tá comigo, então, mas mesmo assim tem que ter todo o cuidado. Exatamente. A gravidez, pense da seguinte forma: ela é uma situação onde a mulher ela tem o quê? Ela tem toda uma modificação de todos os sistemas, principalmente o cardíaco e o metabólico. Então, com isso, a mulher pode eventualmente ter várias complicações. É uma situação, né, que é para ser o quê? Redondinha, para ser da melhor forma possível. Só que nem sempre acontece dessa forma, né? Como, por exemplo, um diabetes. Tem algumas situações onde, às vezes, nem é tão comprovada que é genética, mas tem uma probabilidade maior de aparecer em famílias que já ocorreu aquela situação. Tá? Bom, falando um pouco dos componentes nervosos e da manutenção das contrações, existe um outro fenômeno que a gente fala que é o reflexo de Ferguson-Helios. Ele ocorre no trabalho de parto e no puerpério. O que acontece nesse reflexo? A pressão do feto sobre o colo uterino, ele estimula o quê? As células nervosas. Essas células nervosas, elas vão estimular lá o hipotálamo, onde é fabricada a ocitocina, tá? A ocitocina ela é liberada lá pela hipófise. Lembra que tem a hipófise anterior e a hipófise posterior? A hipófise posterior é a hipófise endócrina. Essa parte da hipófise libera ocitocina, e quanto maior a pressão sobre o colo do útero, maior a liberação da ocitocina. Veja só, o nosso organismo ele é incrível e é perfeito. À medida que a criança ela vai tendo o quê? A decídua, eu também vou ter o quê? O aumento da liberação da ocitocina pela hipófise. Ou seja, a sua importância é extremamente grande, principalmente no período de dilatação e no início do período expulsivo. Por quê? Lembra que eu falei para vocês lá da cabeça do bebê? A cabeça do bebê ela começa a fazer o quê? Pressão sobre o colo do útero. À medida que essa pressão ocorre no colo do útero, esse colo do útero ele vai se dilatando e vai se apagando, vai se esvaecimento do colo do útero. Com isso, essa pressão vai estimulando a ocitocina, e a ocitocina estimula o quê? A contração. E no puerpério, esse estímulo neuroendócrino da hipófise, ele também leva a ocitocina para estimular o leite da mulher. Por isso que quando o bebê nasce, uma das primeiras coisas que nós fazemos é dar esse bebê para a mulher amamentar. Porque aumenta a liberação de ocitocina, e a gente fala que tem o quê? A decídua do leite, ou ejeção do leite para as mamas. Com isso, essa decídua do leite, ela também faz o quê? Ela estimula a involução uterina e previne as hemorragias. A involução uterina, o que é? Lembra que eu falei para vocês que o útero, até o 9º mês da gravidez, ele crescia por volta de 36 centímetros. Esse útero ele tem que retornar
ao seu tamanho normal, que é bem pequenininho. Então, o que acontece? À medida que você tem esse estímulo da ocitocina através da amamentação, o útero vai diminuindo e vai prevenir também a hemorragia, que é a tal da atonia uterina que eu falei para vocês. Muitas vezes, a mulher, quando ela está lá nos primeiros dias com o bebê, ela fala, nossa, mas eu estou tendo cólica, Aí a gente explica. Essa cólica que você está sentindo relaciona-se ao quê? O seu útero está voltando à posição normal, está voltando ao tamanho normal. Então, esse estímulo nervoso da hipófise e da ocitocina é extremamente importante. Bom, os elementos que compõem a contração uterina são o quê? O tônus da pressão basal, que é a pressão entre as contrações, a intensidade, que é a força de contração sobre o feto, que pode ser leve, moderada ou intensa, a frequência, que é o número de contrações no período de 10 minutos, a duração, que é o tempo entre o início de uma e o término de outra contração, e a forma de onda contrátil, que é a onda de formato de parábola invertida no registro do cardiotocográfico. Põe um asterisco nesse slide aí também. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu espero. Bom, e a fisiologia da contração uterina? Normalmente no trabalho normal, a contração ela vai se originar onde? Lá no fundo do útero, perto da inserção tubária. Fundo do útero é o quê? É aonde a placenta está o quê? Implantada. E elas se propagam para as demais partes do útero em sentido descendente. O trabalho de parto em si, nós falamos antes do mecanismo, agora a gente vai falar do trabalho. Ele é dividido em 4 períodos, que é a dilatação, a expulsão, a dequitação ou observação. O período da dilatação, nós temos um período latente e outro ativa. O período latente... Oi? Bom, o período latente é aquele período que eu tenho as contrações de curta duração, são poucas, de baixa intensidade, mas são capazes de iniciar o encurtamento das fibras uterinas, ou seja, ela existe, e também o esvaecimento e dilatação do colo do útero. Lembra que o esvaecimento, o colo do útero, ele começa o quê? Se contrair, e ele começa a ir em direção às paredes da vagina. E aí, com isso, você tem uma dilatação. A fase ativa, aonde você já tem as contrações que já são perceptíveis. E uma coisa que é importante, a partir do terceiro a quarto, de 3 a 4 centímetros de dilatação, essa intensidade da contração, ela ocorre de que forma? Ela aumenta tanto a intensidade quanto a frequência. Por quê? Está progredindo aí o trabalho de parto. E aí, acaba havendo esse esvaecimento e dilatação ao toque. Essas contrações, elas ocorrem de 2 a 4 a cada 10 minutos e tem uma maior duração, que é entre 45 a 50 segundos e maior intensidade. E nós vamos ter um período de transição entre o período latente e o período ativo. Esse período de transição, de dilatação para o expulsivo, é o quê? A apresentação já está baixa, ou seja, o bebê já está baixo, está comprimindo tanto a vagina quanto o reto, e as contrações são intensas. Ou seja, você vai ter de 4 a 5 em 10 minutos. Nesse caso específico, você já vai ter de forte intensidade e maior duração. A duração já é menor do que da fase ativa, é maior do que a da fase ativa, é entre 60 e 70 minutos. Uma coisa que sempre é legal para uma gestante é mantê-lo de que forma? Em decúbito lateral esquerdo. Por quê? Toda vez que eu mantenho uma gestante em decúbito lateral esquerdo, eu diminuo a compressão da aorta e da cava, e eu aumento o retorno venoso e também regularizo as contrações. Inclusive, manter uma gestante em decúbito lateral esquerdo, você diminui a pressão arterial dela, que nesse caso é bom.
O período de dilatação é importante porque ele estimula uma coisa que é legal. Se você estimular a gestante a deambular durante o período de dilatação, o que acontece? Aumenta o número de centímetros de dilatação. Além disso, a própria deambulação ela regulariza também as contrações. Ou seja, vocês já viram as índias que têm os bebês de cócoras? Ou seja, ficar naquela posição, ou seja, no caso de cócoras, ela fica agachada, mas ela não fica naquela posição em decúbito dorsal. Ela estimula a dilatação. E dessa forma, ela também estimula o quê? A gravidade, e contribui na dilatação. E o período expulsivo? O período expulsivo é autoexplicativo. É a expulsão do feto. Ou seja, tem as contrações, associado a essas contrações, ocorre o quê? O esforço da musculatura abdominal. Lembra que nós falamos dos exercícios respiratórios? Esses exercícios respiratórios, eles ajudam na manobra de Valsalvas. Por quê? Ele aumenta a pressão, digamos assim, intraabdominal, porque tem um esforço também da musculatura abdominal, e aumenta a chance de expulsão. Por quê? Porque aumenta a pressão intraminiótica. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? A manobra de Valsalva, ela aumenta a pressão intraabdominal. Depois do nascimento do bebê, tanto o útero quanto as fibras musculares, elas fazem o quê? Elas retraem com a diminuição do volume e a área implantada da placenta. Ou seja, ela volta à sua posição normal. A dequitação. A dequitação eu já até comentei com vocês. O que acontece na dequitação? Tem uma retração uterina associada às contrações. E essa dequitação, ela tem um único objetivo, que eu até já comentei com vocês, é a expulsão da placenta. À medida que você tem uma expulsão da placenta, o que ocorre? Essa placenta ela não estava implantada lá no fundo do útero? Se ela estava implantada no fundo do útero, vai acontecer o quê? Ela vai estar, à medida que ela é implantada, ela também vai ter, quando ela sai, tem um sangramento. Quando ela sai, começa a haver uma hemostasia desse leito da placenta devido ao miotamponamento. Ou seja, aquele local onde está implantado a placenta, ele começa a ter o quê? O processo de coagulação. Ainda fica saindo um pouco de sangue. Tanto que nós temos o quê? Os lóquios, que depois eu vou falar na próxima aula. Normalmente, eu acabei esquecendo de colocar a foto da placenta. Nós temos a placenta, quando nós vamos inspecionar a placenta, nós temos dois lados. O lado materno e o lado fetal. O lado materno, normalmente ele tem lóbulos, ele parece um monte de bolinhas, e a gente inspeciona para ver se não ficou nada ainda lá no útero. Então a gente registra a integridade, essa presença desses lóbulos que estão completos. Se tem hematomas e vasos abertos, por quê? Pode haver até mesmo uma hemorragia. O lado fetal, que nós colocamos a posição onde o cordão umbilical estava inserido, as membranas, a integridade e os vasos e localização do rompimento da bolsa amniótica. Então, a gente registra tudo isso. Normalmente, uma coisa que é importante é inspecionar o bebê, tanto o bebê quanto a placenta. Se tem 2 artérias e uma veia. Aí vocês vão falar para mim, Vanessa, mas normalmente não é 2 veias de uma artéria? Esse é o único momento no corpo humano onde eu tenho ao contrário, eu tenho 2 artérias e uma veia. Parece até a cabecinha do Mickey. Uma veia grande e 2 artérias menores. E o período de observação? O que seria esse período de observação? É o período onde você ainda tem as contrações, que elas vão expulsar o quê? Os coágulos e lóquios da cavidade do uterino, principalmente durante a amamentação. Por isso que nós orientamos a mulher que, após o parto, ela ainda pode ter o quê?
cólicas, ou seja, contração. E essas contrações, elas têm o objetivo de expulsar ainda esses coágulos que existem. Lembre-se que a mulher tinha placenta e essa placenta estava implantada no fundo do útero. Ela estando implantada no fundo do útero, quando essa placenta sai, o que acontece? Eu vou ter o quê? Um local aberto. Então, para que você tenha uma hemostasia, começa a criar as plaquetas, né, os fatores de coagulação, eles agem sobre aquele local, principalmente as plaquetas. Então, você vai ter, inclusive, a formação de coágulos. Por volta de 15 dias, você tem ainda a expulsão do que nós falamos que são os lóquios, que eu vou falar na próxima aula, ou se não for na próxima, vai ser numa depois ainda. Bom, o que é importante nas condutas de enfermagem? Primeiro, monitorar as contrações uterinas, por motivos que nós já falamos anteriormente. Acompanhar as contrações durante o trabalho de parto através da palpação ou pelo tocógrafo. Bom, a palpação ela é realizada durante 10 minutos com a mão espalmada sobre o abdômen da mãe, na altura do fundo do útero, ou seja, bem na região mais alta do útero, embora seja o fundo. Bom, outra coisa, a contração ocorre a alteração do tônus muscular uterino sem que nós consigamos comprimi-lo. Ou seja, ele fica duro. E a gente mantém a posição, a mão imóvel. Para verificar essa dinâmica uterina, normalmente a gente faz o quê? A gente verifica a frequência, a duração e a intensidade de cada uma. E a gente registra de que forma? 2 minutos, 10 minutos, aliás, 2 minutos, 10 minutos, 35 segundos, 45 segundos. Ou seja, significa que teve 2 contrações em 10 minutos, que foi de 35 a 45 segundos. E essa dinâmica uterina, ela é realizada a cada 60 segundos ou menos, e de acordo com a necessidade. Lembra que eu falei para vocês, acho que foi a Roberta que me perguntou a respeito do que... Alguém me perguntou que alguma coisa podia dar errado nesse meio tempo, foi Cauane, que me perguntou, nesse meio tempo alguma coisa podia dar errado. Então, isso chama-se distocias. Distocia seria o quê? Qualquer coisa que pode ocorrer a perturbação do trabalho de parto. Essas distocias, elas podem ser tanto por fatores mecânicos quanto por fatores funcionais. Esses fatores mecânicos, e ainda ele pode ser por fatores fetais, que não é o objetivo da aula, porque nós estamos falando em saúde da mulher. Os fatores mecânicos podem ser pelo quê? Por tumores. Lembra que nas primeiras aulas nós falamos dos miomas? Também podem ser por apresentação anômala. Lembra que nós falamos que nós temos a apresentação fórmica, que é a apresentação que a criança ela encontra-se o quê? De lado. E outras coisas. As funcionais, que seriam a anomalia da contração uterina, como por exemplo uma atonia uterina, onde você tem uma contração e essa contração não tem um relaxamento, que ela pode ser tanto hipocinética como hipercinética. Hipocinética, atonia. Hipercinética são contrações mais violentas. Ou ambos. E essas distocias, elas podem provocar o quê? Tanto trauma quanto morte fetal. Também podem ser por trauma ou morte fetal, infecção intrauterina, fadiga materna e outras. Então, é o que eu falo. O parto ele tem tudo para dar certo, mas às vezes pode acontecer algumas coisas que não são legais. Uma coisa que é importante é o quê? Por que o parto ele é feito por um enfermeiro obstetra? Porque é um enfermeiro treinado, inclusive, para perceber e identificar quando tem uma distocia. E quando há uma distocia, ele vai o quê? Chamar o médico. Porque vai exigir uma habilidade maior e conhecimentos, não somente do enfermeiro para avaliar e reconhecer, mas também por parte do médico para agir.
Também observar e registrar as ocorrências descritas por todos os profissionais, tanto o profissional enfermeiro quanto o profissional médico, que vai facilitar a tomada de decisão, por exemplo, para a indicação de um parto cesáreo. Informar o médico as alterações e evolução do trabalho de parto, ou seja, era uma mulher que não tinha nenhum fator de risco, era, entre aspas, uma mulher que não tinha tudo para ter um trabalho de parto normal, só que começou a evoluir mal. Assegurar também que a paciente esteja recebendo todos os cuidados de enfermagem médicos no seu devido tempo. Explicar para ela o plano terapêutico, como, por exemplo, a infusão no final do mecanismo de parto, por exemplo, a necessidade de uma infusão de ocitocina. Controlar também de maneira rigorosa a vitalidade fetal, porque quando o feto ele começa a diminuir essa vitalidade fetal, normalmente nós temos a queda dos batimentos cardiofetais e também pode ter até mesmo a eliminação, por exemplo, do mecônio que o Aderaldo falou. Outra coisa, nós usamos todos os meios para promover o conforto, a mobilidade e o relaxamento da parturiente, durante as mudanças de decúbito, massagens, troca de roupa de cama, banho de chuveiro, inclusive o banho, ele também estimula a dilatação. Os exercícios respiratórios e outros também. Volto a falar a mesma coisa, o enfermeiro pode realizar o parto, sem distocia. O que é o partograma? O partograma, ele é um gráfico onde a gente registra a evolução do trabalho de parto e as condições, tanto da mãe quanto do feto. Esse partograma, ele é recomendado pela OMS desde 94. E esse partograma ajuda na melhoria da qualidade da assistência e também no diagnóstico, né, precoce e correção de problemas com o bebê e a mãe. O partograma, ele tem duas informações importantes para a gente, que é a informação da dilatação latente e da dilatação ativa. A dilatação latente ela se caracteriza pelas contrações irregulares, sem nenhuma dilatação ou decídua, porém prepara o parto para a fase ativa. Essa fase ativa, dilatação, ela vai ocorrer o quê? Através do amolecimento ou esvaecimento do colo do útero. Essa fase latente, normalmente, ela pode ocorrer em 16 horas nas multíparas, em até 16 horas nas multíparas e em até 20 horas nas primíparas. A dilatação ativa, ela já tem um padrão regular e coordenado das contrações, e a dilatação ela ocorre 1 centímetro normalmente por hora. Essa fase, ela normalmente ela é definida pelo quê? Como o momento em que o paciente apresenta já o colo do útero apagado, ou seja, ele está contra as paredes vaginais. A dilatação ela já tem 3 centímetros. Eu vou ter uma dinâmica uterina de 3 contrações em 10 minutos. E, em média, ela dura por volta de 12 horas nas mulheres primíparas e 8 horas nas multíparas. Ou seja, como eu falei para vocês, o parto ele não corre tão rápido como mostram, por exemplo, nas novelas, tá? O partograma ele também faz o registro de informações. Ele é uma forma simples de fazer esse registro de informações e cada quadradinho vale 1 hora. E ele é legal por quê? Porque ele facilita a interpretação do diagnóstico da desproporção céfalo-pélvica do bebê. Também a indicação com precisão do uso da ocitocina, como, por exemplo, o Aderaldo falou no final do trabalho de parto, se for o caso, se existe uma necessidade. O acesso também aos dados de evolução, a clareza da identificação do sofrimento fetal, porque ele tem vários registros e consegue se identificar. E também a diminuição de intervenções que não são necessárias, como, por exemplo, a utilização da ocitocina sem necessidade. Tá? O partograma, então, nós devemos registrar as contrações efetivas
cadê? As contrações efetivas, que são registradas de 2 a 3 contrações a cada 10 minutos e a dilatação de 3 centímetros. Os toques realizados, a variação da dilatação, a altura uterina, a variedade da posição, o estado da bolsa amniótica, a cor do líquido. A cor do líquido é muito importante. Por quê? Se eu tiver um líquido amniótico escuro, pode indicar, por exemplo, a eliminação do mecônio pelo feto. A infusão de líquidos é analgesia. Então, o profissional que realizar o parto deve descrever no verso do partograma as condições em que ocorrer esse parto, tanto as condições de nascimento do RN, quanto o tipo de parto e a evolução no quarto período do parto. Bom, o que significa induzir o trabalho de parto? Significa induzir as contrações de maneira artificial. Qual é a maneira artificial que a gente encontra? Com a amniotomia. Essa amniotomia é um procedimento o qual o médico rompe as membranas amnióticas, né, que envolve o feto, para induzir o parto. Também a indução do parto pode ocorrer pela infusão da ocitocina ou do uso das prostaglandinas, que eu falei para vocês, o misoprostol, que é o Citotec. Essa resposta da indução, normalmente ela é satisfatória se ocorrerem contrações com duração de 50 a 70 segundos. Com uma boa intensidade, com frequência de 3 a 4 em 10 minutos e um bom relaxamento ou tônus uterino ao término da contração. Nós temos critérios para realizar essa indução do parto, seja pela amniotomia ou pela infusão de ocitocina ou prostaglandina. Bom, nós temos alguns critérios para indução. Por exemplo, a indicação que nós temos é quando você tem uma inércia uterina, ou seja, o útero ele tem uma atonia uterina, ou seja, não está tendo contração nenhuma. Quando você já tem um rompimento dessas membranas amnióticas prematuramente, ou seja, uma amniorexia. Você também tem, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, ou seja, o parto tem que ser rápido. Quando você tem um pós-datismo, ou seja, já passou do número de semanas para esse bebê nascer. Também, no caso da diabetes, por volta da 37ª semana. E quando você tem uma isoimunização RH da mulher elevada. Faz uma titulação, né, desse RH, né, desses anticorpos anti-RH, e aí também é uma indicação. Os critérios, também nós temos outros critérios, como, por exemplo, o colo uterino levemente dilatado ou esvaecido, quando você já tem um feto maduro, ou seja, já está pronto para nascer, quando você tem uma proporção normal e já está tendo uma progressão do parto, e também com a cabeça do feto encaixado. Temos também algumas contraindicações relativas, entre elas o sofrimento fetal, porque ele pode induzir a mais sofrimento, a multiparidade, cicatriz uterina anterior, ou seja, a mulher que já fez um parto cesáreo, e também a hiperdistensão uterina. E temos também algumas contraindicações absolutas, que seriam a desproporção fetopélvica, ou seja, o feto é muito grande para a pelve materna, uma posição anômala, como, por exemplo, a posição cômica, a gestação múltipla, no caso gêmeos, a cabeça defletida, lembra que tem defletida grau 1, 2 ou 3, por exemplo, a grau 3, o colo fechado ou não esvaecido, ou seja, se não houver nenhum tipo de dilatação, não adianta induzir o parto normal, e a cardiopatia materna. Por quê? À medida que você tem a progressão do trabalho de parto, a ocitocina também vai aumentar o trabalho cardíaco e também vai dar uma taquicardia. Nesse caso, as complicações elas vão levar também ao sofrimento fetal, tá? E vai estimular o útero a sua contração muito grande, às vezes contração tetânica, contração muito, muito grande.
Bom, as condutas de enfermagem no caso da indução por amniotomia, ou seja, o médico vai lá e rompe as membranas amnióticas. Nós explicamos, né, o procedimento para a mulher, fazemos as verificações pelo exame vaginal e, de preferência, com 5 centímetros de dilatação é que é feita a amniotomia. Também, a realização dessa amniotomia, ela deve ser no final de cada contração, ou seja, para estimular também a expulsão do feto, observando também o aspecto e a quantidade do líquido, o aspecto, principalmente para ver se não houve a eliminação de mecônio pelo feto, também se auscultar o batimento cardiofetal, para ver se não houve, por exemplo, uma desaceleração desse batimento cardiofetal, porque pode, inclusive, ter o prolapso e a compressão do cordão umbilical, e aí, inclusive, pode haver até morte fetal. No caso da indução pela ocitocina, nós orientamos a paciente, quando há a indicação pela indução pela ocitocina, nós orientamos a paciente, nós preparamos normalmente a infusão de 500 ml de soro glicosado com 5 unidades de ocitocina. Nós realizamos o cateterismo da veia e controlamos esse gotejamento, tá? De modo gradativo, que vai de 4 gotas até 20 gotas. E nós observamos as contrações e interromper a indução quando houver qualquer anormalidade, principalmente nas contrações e no batimento cardiofetal. E tem que ficar alerta para as intercorrências. E aí? E o parto cesáreo, que eu também vou falar na próxima aula? O parto cesáreo é o parto que é feita a extração do feto de modo cirúrgico, ou seja, há uma incisão na parede abdominal e na parede uterina. Tem vários tipos de cesárea, a fúndica, que é a microcesárea, a clássica, que é a corporal incisão vertical, e a de segmento corporal e segmento de incisão transversal. Normalmente, a segmentar baixa é realizada uma incisão transversal no segmento inferior do útero, sendo mais utilizada, devido à região ser um pouco menos vascularizada e menor atividade uterina. Lembra que a contração ela vem lá desde o fundo do útero, portanto, quanto mais baixa, menor vai ser a contração também que ela vai sentir. Por quê? Quando é realizado cesárea, a mulher teve contrações previamente, porém, por algum motivo, houve a indicação. Lembrando que a região mais para baixo, ela vai ser o quê? Menos vascularizada, também vai ter menor manipulação do intestino e vai ter menor probabilidade de aderência pós-operatória, ou seja, ter uma brida. E também pouca possibilidade da ruptura uterina, porque o útero, quanto mais superior à incisão, maior vai ter o quê? Probabilidade de uma ruptura uterina. E também a evolução normalmente é melhor. Quando que eu tenho uma indicação de um parto cesáreo? Eu tenho uma indicação materna, veja, indicação materna. Quando eu tenho um deslocamento prematuro de placenta, quando eu tenho uma placenta prévia, quando eu tenho uma desproporção fetal, ou seja, o feto é maior do que a bacia pélvica da mulher. Também quando tem uma anomalia da apresentação, quando eu tenho tumores pélvicos, quando eu tenho uma inércia uterina, quando eu tenho também uma ruptura do útero e quando eu tenho uma doença hipertensiva ligada à gravidez grave. Quando que eu tenho uma indicação fetal? Quando eu tenho um sofrimento fetal, principalmente quando ele é evidenciado por eliminação do mecônio, quando eu tenho um prolapso de cordão, quando eu tenho uma doença materna, quando eu tenho um herpes genital e quando eu tenho uma condilomatose. Lembra que nós falamos da condilomatose na primeira aula ou segunda? Bom, o parto cesáreo, ele é um parto que o enfermeiro ele só vai ajudar a instrumentar, porque é um parto que é realizado pelo médico. O pós-operatório, nós vamos acompanhar toda a evolução, vai registrar os exames de controle de trabalho de parto e fetal, também sinais e sintomas de complicações,
Também identificar as distocias e prevenir as complicações. Proporcionar à paciente a anestesia após colocá-la em decúbito dorsal horizontal, se necessário. Nós fazemos o cateterismo de uma veia calibrosa para administrar medicações como soros e outras medicações, por exemplo, para dor. Realiza-se a tricotomia se for necessário. Realiza-se o cateterismo vesical de demora. Orienta também a mulher, a gestante, a respeito dos procedimentos que vão ser realizados. É realizada o encaminhamento dessa mulher no centro obstétrico e nós posicionamos essa mulher na mesa e ajudamos a instrumentar. Bom, lembrando que o parto cesáreo é um parto que ele é um parto cirúrgico, então ele é semelhante a uma cirurgia abdominal. Normalmente é mantido uma venóclise, ou seja, é mantido um soro nessa mulher, administrado medicamentos, também medicamentos para dor. Normalmente, depois do parto, nós fazemos a retirada desse catéter vesical de demora. Antes de retirar esse catéter vesical de demora, nós anotamos o volume urinário, o aspecto urinário. E outra coisa que nós fazemos é inspecionar a incisão cirúrgica. E uma coisa que é importante, estimular a puérpera a deambular e se movimentar. Geralmente, as mulheres, elas querem o quê? Elas querem ficar quietinhas porque dói. É uma cirurgia abdominal. Mas o ideal é que se estimule a deambulação, principalmente para prevenir o quê? Para prevenir trombose, tá? Aqui é só mostrando o que eu já falei anteriormente. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Perguntas? Perguntas? Professora, Diga. Mila, assim, só uma dúvida. Em qual tempo, período assim do parto, que o médico ou a enfermagem vê a necessidade de usar o fórceps, assim, né? E como que ele age no momento do parto, assim, o fórceps? Danila, isso daí eu não vou falar para você, porque eu vou falar na próxima aula. Que pena, tô curiosa. Aí eu vou falar da utilização do fórceps, da indicação que não se... Assim como outras... assim como a cardiotocografia, assim como a citocina, como o misoprostol, não se utiliza mais de rotina. Por quê? O fórceps, ele é um fórceps, ele acaba levando a traumas da criança, tá? Para a extração desse feto. Então, a gente vai conversar bastante a respeito dele, aonde? Na próxima aula. Posso deixar para a próxima aula? Pode sim. Não vou dar spoiler. Tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Desculpa, eu nem perguntei se vocês queriam intervalo, eu fui direto. Não, Pro, tudo certo. Ótimo. Então, explicadíssimo, interrompido agora, professora. Só para reforçar, manda para o meu e-mail a pré e após a aula, escrita, digo, no Word, ou quem não tiver o Word, manda no corpo do e-mail, mas de preferência no Word. Coloca no assunto do e-mail, Enfermagem e Saúde da Mulher, 3.2, tá? Na semana que vem eu quero vocês todos estudados para a prova, porque vocês vão tirar as dúvidas comigo, tá bom? Certo? E apareçam, porque eu vou dar umas dicas para a prova, tá? Então eu acho que Professor, vocês aparecerem, tá bom? Dúvidas, perguntas, questionamentos? ô professora, Diga. me diga uma coisa, a sua prova vai ser baseada nas unidades de 1 até a 2. Até a unidade 1 e unidade 2. Certo, entendi.
E outra questão também que eu queria perguntar para a senhora sobre a escolha da paciente que você até mencionou no começo da aula, que foi sobre a analgesia. Não, foi do partograma. Não, mas eu acho que foi logo quando a senhora começou a aula que a senhora falou sobre a analgesia. Não, acho que foi uma outra aula, mas essa daí eu falei peraí, deixa eu só um minuto. Eu falei do partograma. Peraí. Não, tá, não. Eu entendi a senhora Rayane, falando tira o que som, Rayane. Sim. Foi sobre o eu partograma, Geraldo. entendi a senhora falando sobre a escolha da paciente, o direito da escolha que ela tem, que eu acho que na analgesia também. Na pré-aula, eu falei a respeito Tô até compartilhando aí com vocês, depois eu mando lá no grupo, tá? Eu falei do partograma. A analgesia, a mulher ela pode escolher ter na analgesia, sim. Sim, É foi uma isso mesmo. escolha. Sim, foi isso aí. Mas eu tô falando assim, porque assim, você sabe que o trabalho de parto, a dor é uma coisa fisiológica. Ou seja, tem Sim. paciente que ela tá com 2 centímetros, talvez ela tá sentindo uma dor mais forte do que uma paciente que tá com 7, 8. Sim. Agora sim, só que a analgesia, a paciente, ela tem que entender uma coisa, que só é aplicada quando ela tá também de um trabalho de parto mais avançado. Porque, por sim. exemplo, o médico não pode fazer uma analgesia numa paciente se ela tiver com 2, 3 centímetros. Entendeu? Porque aí quem vai sofrer as consequências vai ser o bebê. Entendeu? Entendi. O que você quis dizer foi o seguinte: a dor, ela também é um sinalizador para nós. Sim. Certo? Então, sim. A analgesia, ela nunca vai ser plena. Nunca ninguém vai ter um parto sem dor. Certo? Sim. Porque ele que vai nos dizer a progressão também do trabalho de parto. Sim. Porque, assim, na verdade, onde eu trabalho, que as pacientes, às vezes, ela está com 2, 3 centímetros. Aí ela já está começando a sentir aquela dor bem forte. Aí ela fala, eu quero analgesia, né? Aí a equipe da enfermagem chega para ela e explica, você não pode tomar analgesia agora, porque você está com 3 centímetros, vamos esperar o seu período de parto, vamos esperar a sua evolução, como é que vai ser? Se você vai ter uma evolução bem rápida, mais ou menos daqui para 7, 8 centímetros, chamamos os médicos ginecologistas para saber a conduta deles, porque, ou seja, se você tomar analgesia agora, que está com 2, 3 centímetros, não vai ser nada bom para você até futuramente. É igual eu falo para a paciente, você tá assistindo dor, né, muito forte. Eu sei que essa dor você não queria ter, mas a gente da área, a gente quer que você tenha essa dor porque a gente sabe que você está tendo uma boa evolução, entendeu? Sim. Então, não era só isso mesmo que eu queria saber mesmo, porque eu gosto sobre a analgesia, a escolha dela, sim, ela tem o direito de receber a analgesia, mas também tem que ser um determinado tempo para ela receber essa analgesia, não no período de 2, 3 centímetros, entendeu? Porque a dor é um sinalizador para nós. Exatamente. Nunca a mulher vai ter uma analgesia plena, mas ela vai ter diminuição da dor. Mais importante que isso, Aderaldo, é lembrar que, por exemplo, nós podemos ter situações como, por exemplo, a utilização da ocitocina, como era antigamente logo no início do trabalho de parto, que aí vai ter muito mais dor. Então, o fato de você não utilizar, por exemplo, a ocitocina logo de início, também vai, vamos dizer assim, não vai ter tanta dor assim. Vai ter uma dor, é óbvio, mas vai se diminuir esse grau de dor também. Sim, com certeza. É igual, por exemplo, também quando tem paciente que já está com essa dilatação, ainda não estava ainda no trabalho de parto, por exemplo. Aí está com 4 centímetros, aí o bebê, as enfermeiras falam para assim, nós estamos vendo aqui pelo seu líquido que o seu bebê fez cocô pela barriga. Fez cocô dentro da barriga. Aí a paciente também já entra no constrangimento, né? Já começa a ficar desesperada, alguma coisa assim. Aí a gente já explica para ela que não, que é uma coisa normal, que de 80% dos partos que tem lá, 80% acontece isso. Só que se a paciente está com 4 centímetros, para chegar até o 10, ainda tem muito tempo, porque até então a gente não sabe como é que vai ser a evolução dela no parto. Então, o que a gente faz? Então, já rompe a bolsa dela, já começa a colocar ocitocina, né, para ver se vai ter já uma evolução rápida, se caso daqui até lá, para ver se realmente o bebê vai ter uma consequência, né? Aí, daqui até lá, por exemplo, daqui a 8 centímetros, 9 centímetros, se a mulher não teve mais uma evolução, aí que já toma a conduta médica para ser indicada para cesárea, entendeu? Sim, perfeito. Só vou falar um pouquinho para vocês aí da pós-aula,
a pós-aula de vocês é essa daqui, ainda sobre o que é o partograma, tá? E aí, o que o profissional que acompanha deve orientar a mulher nesse momento, tá? Então, eu vou colocar no grupo de vocês essas duas perguntas, tá? Eu peço vocês que respondam depois para mim e me enviem, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Professora, só esclarecendo, então. O partograma, então, é um meio de comunicação que nós temos para poder verificar a evolução do parto desde o pré-parto até depois do parto, é isso? Não, ele só é durante o parto e ele é uma forma de comunicação, né, entre os profissionais. Eu vou até parar de gravar, tá, gente? Ele é uma comunicação pelos